Olá pessoal, meu nome é Gabriel. Hoje a gente vai ver um pouco sobre gRPC com Golang. A gente vai construir um, um server gRPC e um client ah, que basicamente vai bater nesse nosso server gRPC. Então, iniciando com uma pequena introdução ao gRPC. Basicamente, o gRPC ele é um framework de RPC. Então, a gente tem da mesma forma que a gente tem um tipo de comunicação REST, a gente pode ter um tipo de comunicação RPC, que é um Remote Procedure Call. E o gRPC nada mais é do que um framework desenvolvido pela Google para utilizar desse protocolo. Uh, ele utiliza, uma das vantagens é que ele utiliza HTTP2, então as mensagens que ele envia, tudo que a gente vê no HTTP1, por exemplo, se a gente faz uma requisição para uma API REST e a gente consegue visualizar as respostas e mensagens trocadas, por exemplo, com JSON, a gente consegue visualizar o dado e tal. Com gRPC a gente não consegue fazer isso, porque as mensagens uh, são binárias, são encodadas em formato binário, e isso faz com que o payload que é enviado seja muito menor. Então a gente tem um ganho tanto de velocidade, por ser um payload menor, tanto como um ganho de uma redução no consumo de banda ou coisa do tipo, uh, pelas mensagens, pelo pacote ser de um tamanho menor. E também o gRPC ele tem suporte a mais de 10 linguagens, então a gente tem um arquivo proto, que a gente vai ver um pouco mais à frente, e com esse arquivo proto, com a definição dele, a gente consegue gerar código para diversas linguagens, então a gente consegue ter uma implementação mais rápida. E, por exemplo, a gente pode ter casos como esse, em que a gente tem o gRPC Server, que, por exemplo, nesse caso, é desenvolvido em C++, e esse gRPC Server ele vai servir ele pode servir vários clientes. Então aqui a gente tem como exemplo uma aplicação Ruby e uma aplicação Android com Java, que são os clients. E para esses clients consumirem tanto em Ruby quanto em Java, basicamente a gente precisa fornecer para eles. Então a gente precisa fornecer o nosso arquivo proto, que basicamente é o nosso contrato, é o contrato da nossa API. E tendo esse contrato, eles conseguem gerar o código que posteriormente precisa ser implementado em cada linguagem, para poder consumir o serviço que esse server está provendo. Uh, e dentro dos tipos de gRPC, a gente tem alguns tipos onde temos o Unary, Server Streaming, Client Streaming e Bidirectional Streaming, onde o Unary é o mais tradicional, é o mais comum, digamos assim, onde o cliente manda uma requisição para o server, manda um request para o server e o server retorna uma única response. Então é mais ou menos assim que a gente tem em REST hoje, geralmente. A gente manda um get algum, algum recurso e ele retorna para a gente a response com esse recurso. A gente tem o server streaming, que basicamente o cliente manda um request e o server pode mandar vários responses, então é uma string de dados. A gente tem o client streaming, onde é o contrário. O cliente pode mandar várias requisições para o server e o server retorna uma única response. Por exemplo, o client streaming a gente poderia ter como exemplo algum sistema de upload de arquivos, algum endpoint de upload, onde a gente faz o upload de arquivos mandando várias partes dele e quando ele chega no final de todas as partes, o server manda uma resposta de sucesso ou alguma outra coisa para o nosso cliente. E a gente tem o bidirectional, que eu acho que é o mais fora da curva de todos eles, onde o client pode mandar vários requests e o server pode mandar uh, várias responses. Então é um streaming bidirecional onde pode estar enviando de um lado e ao mesmo tempo retornando do outro várias requisições diferentes. Uh, então é isso. Hoje a gente vai desenvolver um serviço do tipo Unary, que é o mais simples, onde a gente vai desenvolver.
a gente vai definir um arquivo proto, que basicamente vai ser um hello service, algo do tipo, onde a gente só vai passar um, um nome ou algo assim, ele vai retornar para a gente uma message com esse nome. E a gente vai desenvolver um client que vai conectar com o nosso gRPC server. Então a gente vai ter exatamente como nesse esquema, nosso client vai mandar uma requisição para o nosso server e o server vai responder para a gente. Ok. Então aqui a gente vai criar a pasta do nosso projeto, que vai ser hello gRPC. Vai abrir pelo VS Code. Estando aqui no VS Code, a gente pode fazer um GoMod init para ter o nosso arquivo GoMod. Agora, aqui a gente está no nosso VS Code, para o nosso projeto, tem o arquivo GoMod. A gente vai inicialmente criar a nossa pasta proto, e aqui dentro a gente vai criar um arquivo proto, que nesse caso vai ser hello proto. A gente vai criar também aqui uma pasta pb, que é onde vão ser gerados os nossos arquivos protobuf. E aqui no hello proto a gente vai fazer a definição dele. Então, a syntax, a gente vai usar proto3, que é basicamente a última versão da syntax do proto. A gente vai usar um option go package, que a gente vai escolher onde a gente quer que esses arquivos sejam gerados. Então, partindo do pressuposto que a gente vai executar o arquivo que gera esses protobufs da root do nosso projeto. Então, vou colocar aqui pb, que é a pasta que eu criei. Então, é ali dentro onde vão ser gerados os nossos arquivos protobuf. Aqui, a gente pode começar a definir o nosso service. Então, a gente vai ter o service hello. E dentro do service hello, a gente vai ter o nosso primeiro RPC, que é o nosso primeiro Remote Procedure Call. Então, aqui dentro, a gente vai criar o say hello, que recebe um hello request e que faz o return de um hello response. Depois disso, a gente precisa definir as nossas messages, e as nossas messages são o request e o response, então cada uma dessas é uma message. E aqui a gente vai definir que o nosso request vai ter um campo name e a nossa response vai ter um campo message. E ok. Então agora a gente pode gerar os nossos arquivos protobuf com base nisso. Então esse aqui é o nosso contrato, onde a gente define que o nosso serviço hello ele vai ter um procedimento, vai ter um RPC, que é o say hello, que vai receber um hello request e um hello response. O hello request a gente passa um name nesse caso, e o hello response a gente vai ter a nossa message. Agora a gente precisa gerar esses comandos, esses arquivos protobuf, e para isso a gente vai a gente vai usar o protoc, e é o seguinte comando. Aqui a gente vai definir aonde está o nosso arquivo proto. Então, ele vai fazer, a gente passa protoc, goOut, gogrpcout, e a gente define aonde que está o nosso contrato, nosso hello proto. E aqui, basicamente, aqui dentro a gente definiu o go package, a gente definiu onde vai ser o output, ele vai entender isso como o output dos arquivos protobuf. Então, se a gente vir aqui e gerar e rodar esse comando, a gente volta aqui no projeto e a gente vai ver que dentro da pasta pb a gente tem os nossos dois arquivos onde estão todos os nossos códigos, o código gerado automaticamente pelo protoc. E é isso. Aqui a gente pode ver que a gente tem esses erros. E é basicamente porque a gente não fez, a gente ainda não está utilizando o, os módulos do gRPC. Então a gente pode dar um go get google.golang.org/grpc
Ele vai dar o go get de tudo que a gente precisa. E aqui a gente vai ver que já sumiu os erros nos dois arquivos. Então é isso. Agora a gente vai criar o nosso server. Eu vou criar aqui uma pasta cmd server. E aqui dentro dessa pasta a gente vai ter o nosso main.go package main. Então agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar uma struct, que é uma struct de server. E aqui dentro a gente vai importar o nosso unimplemented hello server. A gente vai criar essa struct, onde a gente tem o unimplemented hello server. A gente vai precisar implementar as funções, ou nesse caso a função que a gente tem no nosso server que não está implementada. Então se a gente for ver aqui o unimplemented hello server, a struct, e aqui dentro a gente tem a nossa função que a gente criou anteriormente, que é a say hello. Então se a gente for ver aqui no nosso proto, a gente tem o rpc say hello, onde tem o hello request, hello response. E se a gente for ver aqui, a gente tem primeiro esse receiver, que é da struct que a gente está implementando. Tem o say hello, que é o nome do nosso método. Ele utiliza de um context e de um hello request. E ele retorna o nosso hello response e um possível erro. Então aqui, se a gente for ver, ele diz aqui que o method say hello is not implemented. Então a gente precisa fazer a implementação disso. E aqui, a gente vai fazer da seguinte forma: a gente vai dar um func, vai ter um receiver, que é um pointer, para o server, para poder ficar acessível essa nossa function. A gente precisa implementar. Aqui, como a gente viu, a gente precisa passar o context, então a gente vai usar context.background. Na verdade, vai ser context.context. E aqui a gente vai chamar de in, que pode ser um inbound request, que vai ser o pb.helloRequest. E a gente está passando um pointer para o pb hello request, que é a struct que também foi gerada, onde a gente tem aqui o name, que é uma string. E é isso por enquanto. E também a gente vai ter um retorno da nossa response e de um erro. Então já aqui dentro a gente pode dar um return. A gente vai passar a referência do hello response. E aqui a gente vai setar a nossa message. Como aqui no nosso hello proto a gente tem definido a response que tem uma message. E se a gente for ver aqui, hello response, que tem uma message do tipo string. Então aqui a gente pode definir, por exemplo, message, eu vou colocar hello, aqui vou concatenar com in.getName, que vai vir aqui do nosso request, e vou colocar new, que nesse caso não vou ter um retorno de erro. Ok, agora eu posso criar minha main function, onde eu vou de fato instanciar um novo server de RPC e rodar esse server para que quando a gente cria o nosso cliente a gente consiga bater no nosso servidor e fazer a comunicação. Então eu vou fazer um print ln running gRPC server para a gente ter um output no console quando a gente executar esse nosso arquivo. Vou criar um listener e talvez um erro usando o pacote net listen. Vai ser do tipo TCP, na porta vai ser no localhost 9000. A gente pode verificar o erro e lançar um panic, caso tenhamos algum erro. Agora, eu vou criar um novo gRPC server, um gRPC new server. Vou registrar esse novo servidor que eu criei, passando ele aqui, e um pointer para a nossa structure, server que a gente criou anteriormente. Então aqui eu instancio um novo server. O new server, ele cria um novo gRPC server, que não tem nenhum serviço registrado, e aqui eu preciso registrar o meu server que foi gerado. E para isso eu passo o new server e uma referência para a nossa struct.
Depois disso, eu verifico, eu posso fazer o serve desse server, passando o nosso listener que foi criado, e verificar se tem algum erro. Se tiver algum erro, eu vou fazer um fatal F e vou passar um fail to serve. Pode ser assim. E passar o erro. Aqui assim. Isso. Agora aqui tá certo. O que tem aqui de erro? Context. Esse aqui tá errado. Isso. Então aqui é isso basicamente que precisa para ser implementado o server gRPC. E agora se a gente vir aqui em cmd server e der um go run main.go, a gente vai ter um running gRPC server. E para fazer o teste sem a gente ainda ter nosso cliente, aqui eu estou usando o Bloom RPC, que é basicamente um client RPC, como um Postman ou algo do tipo, onde a gente pode importar o nosso arquivo proto. Então, se a gente vir aqui no nosso projeto, hello gRPC, proto, hello proto, a gente pode importar, automaticamente ele traz o nosso service e os nossos RPCs, os nossos métodos, e aqui eu tenho já o meu name, que como a gente viu no hello é o request que tem o name. Então aqui a gente tem o name, se eu passar, por exemplo, o Gabriel e rodar, eu tenho a response do meu server que é hello Gabriel. Então aqui no nosso server a gente tem aqui, ó, hello Gabriel, que é o say hello, e aqui a gente está chamando esse nosso serviço. Então ok. Agora a gente vai desenvolver o nosso client. A mesma coisa, aqui dentro do CMD a gente vai criar uma pasta client, vai criar o main.go, vai definir o package main, e agora a gente pode desenvolver o nosso client. Então aqui, para desenvolver o client, a gente vai ter a implementação para subir um client. Então a gente vai ter uma connection, um possível erro. A gente vai usar o gRPC dial, que ele cria uma conexão. Ele cria uma conexão do cliente para o servidor. E como a gente quer conectar com o nosso servidor, a gente vai passar aqui o nosso target, que a gente definiu que é o localhost 9000. A gente vai passar aqui o dial option, que é basicamente a forma de conexão que a gente quer ter com esse servidor, do nosso cliente com o servidor. A gente vai passar o if transport credentials. E aqui no caso, como a gente está utilizando TCP, a gente vai usar o insecure.new credentials. E a gente verifica por erro. Se tiver erro, a gente vai dar um fatal com error. Caso não tenha erro, a gente vai criar o nosso client, onde tem o new hello client, passando a connection, e a gente vai fazer a nossa requisição, que é um pointer para o nosso protobuf, para o hello request, que é a nossa requisição. A gente tem que setar um name, que pode ser John Doe. E agora a gente vai fazer a requisição, que pode retornar também um erro. E a gente vai ter o client.sayHello, passando context.background e a nossa requisição que a gente criou. Vamos verificar por erro novamente. Vamos dar log fatal caso tenha algum erro. E agora a gente pode dar um log.print e printar o request. Então agora a gente tem o client, a gente tem o nosso server. O nosso server ele já está rodando. Então se eu abrir aqui uma nova tab e entrar no nosso client e rodar esse client, a gente vai ver que ele vai retornar a nossa message da mesma forma que a gente tinha testado aqui pelo Bloom RPC. Se eu passo aqui John Doe, ele vai funcionar da mesma forma. Então aqui a gente tem a nossa mensagem e esse é o nosso client
conectando com o nosso servidor gRPC e fazendo a request que a gente criou anteriormente aqui no proto, que é o hello request, passando o name e ele retorna, como a gente viu, um response da maneira que a gente definiu, que é uma message. E aqui a gente passa o John Doe, nesse caso, da nossa request, e aqui ele retorna a response e a gente consegue fazer o print e visualizar ela. Então é basicamente isso. Isso, como eu falei anteriormente, é um gRPC do tipo Unary, porque a gente está fazendo simplesmente um request que está retornando uma response. Então o client faz um request para o servidor retorna uma response. É o mais simples. E é basicamente isso. Obrigado por assistir e até a próxima.